Muito bem, então nós estamos na página 24 e hoje nós vamos trabalhar, ou começar a trabalhar, amados, as epístolas de Pedro. Nossa matéria é epístolas gerais, nós já vimos Hebreus, Tiago e agora vamos ver as duas epístolas de Pedro. Lembrando que a próxima matéria é o panorama do Apocalipse, que eu já estou mais da metade escrevendo e até a conclusão dessa aqui vai estar pronta. E essa matéria do panorama do Apocalipse, como tem muita gente interessada nesse assunto, ela será aberta, para pessoas que queiram vir participar e fazer só essa matéria como um curso único, como uma espécie de imersão, Muito bem. Na aula passada nós concluímos Tiago e hoje vamos começar Pedro. Eu não dividi, aliás, o professor Juliano, que escreveu esse material, ele não dividiu. Quando é primeira e segunda epístola, ele não dividiu assim, mas aborda as duas juntas, quando pertencem ao mesmo escritor, 5 capítulos nós temos na primeira epístola de Pedro, num total de 105 versículos, e 3 capítulos na segunda epístola, num total de 61 versículos. Bom, não tem como falar de Pedro sem pensar no temperamento dele, Primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando fala de Pedro é o seu temperamento, Eu acredito que ninguém ficou tão marcado na história do cristianismo com relação a esse aspecto do temperamento quanto Pedro. Mas vamos ver algumas informações aqui com relação à pessoa em si dele, Então, começando pelo nome. Na verdade, Pedro não chama Pedro, mas chama Simão, que vem, que no hebraico é o Shimon, Shimon, de onde deriva também Shamá, que quer dizer ele ouviu, de onde vem também a palavra Shema, que é aquela declaração, ouve Israel, que a gente faz toda a festa da dedicação aqui, lembra da dedicação, que a gente tem ali o momento da ministração do Shema, Então, o nome hebraico de Pedro está relacionado à audição. Nós temos aqui o primeiro paradoxo, porque Pedro é alguém notabilizado por gostar mais de falar, e falar muito, e falar muitas vezes coisas inadequadas em momentos inadequados, mas ironicamente, o nome dele está relacionado não a falar, mas sim a ouvir, Agora, Pedro vem do aramaico, é proveniente do aramaico Cefas. Cefas significa pedra ou rochedo. Então, se você juntar os dois nomes, por que era comum naquela época as pessoas terem mais de um nome? Porque lembrem-se que eles circulavam num mundo multicultural, num ambiente onde se falava pelo menos 4 ou 5 línguas, hebraico para o culto, aramaico para o dia a dia, latim porque era domínio romano, grego como língua de transações comerciais, Então só aqui, nós já temos 4, e alguns ainda dominavam o árabe, que também é um idioma ali daquela região. Então, era muito comum as pessoas terem mais de um nome, por quê? Porque havia o seu nome, vamos dizer assim, de nascença, o seu nome, digamos, hebraico, no caso de Paulo era Saulo, e o seu nome pelo qual eles eram conhecidos no dia a dia,
Então Simão Pedro, né? Significa o que literalmente? A pedra que ouviu. A pedra que ouviu. Olha que coisa interessante isso, né? Qual a atividade de Simão Pedro? Ele é um empresário e ele trabalha no ramo da pesca, proprietário de barco no Mar da Galileia, né? Então não era assim, né? Começa a desconstruir aquela imagem do pescador miserável, ignorante, que às vezes a gente vê nos púlpitos o pessoal pregando essas coisas por aí, né? E esse tipo de pregação demonstra um desconhecimento teológico. Por quê? Primeiro porque Simão não era tão pobre assim como se pensa, afinal de contas era proprietário de um barco. Se naquela época quem tinha um jumento já era grande coisa, então imagine quem tinha um barco, né? Outra coisa, não era tão ignorante quanto se pensa, né? Porque ele trabalhava no comércio de pescado no Mar da Galileia, e ali eu já expliquei em outras ocasiões para vocês, é um entreposto, uma fronteira comercial, né? Entre o Oriente Médio, né? Com o Extremo Oriente, vamos dizer assim, né? Com as 10 cidades lá, a Decápolis, né? Então para o cara comerciar ali, ele tinha que ter noção de câmbio, ele tinha que ter noção de moeda, ele tinha que ter noção de política, porque a política local ali afetava o comércio, ele tinha que ter noção de dialetos, de línguas. Ali circulava comércio com gente da maior parte do mundo antigo. Aí você pega e diz, mas lá, né, fala lá que Pedro era iletrado e indouto, né? Mas a questão é quem fala isso, né? Quem fala isso não é o Sinédrio. Ora, comparado sim aos mestres da lei do judaísmo, eles eram iletrados e indoutos, obviamente, né? Agora, desconstrói aquela ideia, tá? Que Pedro era um ignorante qualquer, né? Um pobre, um bronco. Não era bem assim o negócio, tá? Então Lucas 5 verso 3, vamos ler ali, gente. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, tá? E como empresário, ele estava em sociedade com Tiago e João, né? Eles eram tudo aparentado ali, né? Então, Lucas 5:10, a parte A do versículo. Vamos lá. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, não era uma empresa, vamos dizer assim, né? Tão pequena assim, né? Não era um MEI, né? Talvez não fosse nenhuma microempresa, talvez hoje já fosse uma empresa de pequeno porte, né? Que eles tinham ali, tá? Outra coisa interessante, Pedro tem casa própria, residência própria. Ora, até hoje, né, entre nós, né, alguém que consegue conquistar uma casa própria conseguiu uma grande conquista, né? Então, Lucas 4:38, a parte A do versículo. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, tá? A sua profissão, né? Pescador, Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, tá? Estado civil de Pedro, né? Casado. Inclusive é o único que se tem notícia, né, dessa informação dentre os apóstolos, é ele, né? Como é que a gente sabe disso? Por causa da passagem de Marcos aqui 1:30, né? Oi? Sim, possivelmente
a maior parte deles, né, tinha família, né, mas isso por algum motivo não é mencionado, né? Mas o Marcos 1,30, ó, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tem até uma piadinha que o pessoal faz com esse versículo, né, que diz, por que Pedro negou Jesus, né? E dizem que a resposta é porque Jesus curou a sogra dele, né? Não sei se já ouviram essa piadinha, mas essa é velha, inclusive, né? Filiação, filho de Jonas. Esse Jonas não é o profeta Jonas que nós tivemos a imersão, tá, gente? É um Jonas qualquer. Mais uma vez, aqueles nominhos muito comuns da Bíblia. Mais um deles, né? Jonas, tá? Então, quando fala lá, né, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, né, lá em Mateus 16, 17, né, o pessoal pensa que Bar Jonas é sobrenome de Pedro. Não tem nada a ver com sobrenome isso aqui. Na verdade, não se esqueça que na cultura hebraica, né, desse período aqui, as pessoas não tinham sobrenomes, né? Sobrenome é coisa de latinos, né? Coisa de romano, né? Que tem aqueles nomes grandes, né? Agora, os orientais, especialmente aqui os hebreus, eles não têm sobrenome. Então, por isso que se fala filho de fulano, ou neto de cicrano, ou fulano de tal lugar. Isso aqui certamente deveria dar algumas confusões de vez em quando, né? Nas transações comerciais, porque certamente havia pessoas com o mesmo nome. Então, a maneira de distinguir as pessoas eram as maneiras mais diferentes possíveis, né? Então, essa expressão aqui, ó, Bar Jonas, tá? É um sufixo bar, tá? No hebraico, que significa filho. Então, fica filho de Jonas. Tá? A palavra grega ali, ó, traduzida para Jonas, né, em Mateus 16, 17, é a mesma que Jesus usa em João 1,42. O que tem lá em João 1,42? Lá tem André apresentando Simão para Jesus. Vamos ler juntos ali, ó, João 1,42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tá? Você vai dizer, mas é Jonas ou é João, né? Tudo meio parecido, assim como o próprio nome Yeshua, né? Pode ser traduzido por Jesus, por Josué, né? Então, possivelmente essa expressão Bar Jonas, né? Ou Bar Yohanan, né? Teria sido usado por Jesus para se referir a Simão como seguidor ou discípulo de João o Batista, que também tem uma outra possibilidade, porque André tinha ouvido o testemunho de João, tá? Então, às vezes, se refere ao pai biológico, às vezes se refere ao pai espiritual, tá? No caso aqui, o que o professor Juliano coloca? Que Mateus 16, 17 está se referindo ao pai biológico, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Mas, aqui, João 1,42 estaria se referindo à paternidade espiritual de Pedro, de quem ele era discípulo, de João, que João, o Batista. Ok? Então, olha aí, ó, João 1,40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então você lembra que lá no Evangelho de João, né, tem dois discípulos de João Batista, né, que ao ouvirem o testemunho de João a respeito de Jesus, deixam João e passam a andar com Jesus. Um nós sabemos que é André,
O outro nós descobrimos quem é agora, muito possivelmente é Pedro. Tá? Então eles já andavam no discipulado de João Batista, né? E aí eles começam a seguir Jesus. Talvez por isso também esse esse temperamento tão impetuoso, vamos dizer assim, que o Pedro tinha, né? Talvez fosse um resultado direto da influência do ministério de João Batista, ao qual ele esteve exposto, porque João era assim, né? É muito interessante essa questão do discipulado, né? Porque você, querendo ou não, gostando ou não, quem participa de discipulado pessoal, né, ele sempre acaba pegando traços do seu discipulador. Eu, por exemplo, eu sou uma mistura, né? Eu estava dizendo para um pastor de Umuarama, né, que eu sou um bicho esquisito, né? Porque eu sou todo misturado, né? Tanto teologicamente como em outras áreas, né? Então, o meu caso, por exemplo, né? Da onde que eu peguei esse gosto pelo estudo e esse desejo de circular e conviver com pessoas mais intelectualizadas, né? Eu peguei do meu primeiro discipulador, pastor Ivan Nunes, né? Que por ser o pastor Ivan era bem aquele perfil de pastor de cidade grande, né? Então ele tinha bem esse perfil, tem ainda porque ele é vivo, né? Mas de quem que eu peguei esse meu lado também de ser mais duro quando eu preciso, de ser mais combativo, né? Quem aqui é meu discípulo, né, Cristina, me conhece, que quando eu preciso ser duro, eu sou, inclusive bem duro, né? Eu peguei isso do meu segundo discipulador, que foi o pastor Pedro Cortes, que era assim, né? E agora, né, esse meu lado, eu diria assim, fazendo uma autoanálise de mim mesmo, né? Eu por eu mesmo, né? Eu diria que agora eu estou vivendo uma fase mais madura, né? Aonde eu me tornei assim um pouco mais analítico das coisas e das pessoas. Vocês já sabem de quem que eu peguei isso, né? De quem será que eu peguei isso? Do apóstolo Jair, né? Então você sempre vai ter traços do seu discipulador, né? Ou daqueles que discipularam você. E com Pedro não era diferente, né? Então é muito cuidado, né, antes de você criticar o Pedro, porque pode ser que você esteja criticando ele com relação a algo que você mesmo faz também inconscientemente, que é manifestar traços de temperamento de quem discipulou você ou está discipulando você nesse momento. Amém? Muito bem. Naturalidade, né? Da onde o Pedrão é? Paz, bem-vindo. Pedro é de Betsaida, né? João 1,44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Endereço residencial, né? Cafarnaum, situada à beira-mar. Que mar, viu? Não é o mar Mediterrâneo, tá? É o mar da Galileia. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Amém? Bem-vindo, Fábio. Bem-vinda, Bede. Então, esse era o Simão, né? Estou na página 25 da apostila. Este era o Simão antes dele ter um encontro com Jesus, gente, tá? Um homem comum como outros, né? Cumpridor das suas obrigações de cidadania, vivendo em uma sociedade politizada. Amém? Esse detalhe é importantíssimo, né? Uma sociedade politizada. Nós vamos trabalhar
na próxima matéria, que é o panorama do Apocalipse, uma visão muito interessante das 7 igrejas. E nós vamos ver uma coisa interessante com relação à igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia é aquela igreja assim das 7 igrejas do Apocalipse que todo mundo quer ser Filadélfia, né? Ninguém quer ser Laodiceia, né? Ninguém quer ser Sardes, né? Mas todo mundo quer ser Filadélfia, né? Por quê? Porque é aquela que aparentemente não recebe nenhuma repreensão de Jesus. Mas nós vamos ver um outro lado da igreja de Filadélfia, né? E eu vou só deixar vocês com uma curiosidade, né? Que de todas as 7 igrejas da Ásia, possivelmente, né, Filadélfia era a mais irrelevante. Então, tipo assim, não tem nenhuma crítica que Jesus faz para eles, mas ao mesmo tempo também, apesar de importantes, eles não eram tão relevantes. Na verdade, quase nada relevantes, né? Por quê? Por quê? Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós vamos ver na próxima matéria, né? Por quê? Porque ao que tudo indica, eles eram aquela igreja que tinha aquela linha de pensamento que hoje, inclusive ontem um grupo de pastores, umas 11h30 da noite, eu discutia isso com alguns pastores aqui do Paraná, né? Eles eram aquela igreja naquela linha assim, né? Que a igreja não se envolve com política, a igreja não se envolve com o governo, isso são coisas seculares, coisas deste mundo, e nós não nos envolvemos com essas coisas. Então, nós vamos ter um retrato da igreja de Filadélfia na próxima matéria, aonde nós vamos ver isso, né? O Senhor não faz nenhuma repreensão, vamos dizer assim, para eles, né? Ao contrário, os elogia, né? Mas também, por outro lado, mostra das entrelinhas que eles estavam muito irrelevantes no meio social onde eles conviviam, né? E eles precisam então se tornar alguém mais relevante, tá? Hoje, né, a culpa disso hoje é nossa, né? Os pastores não gostam, mas eu falo, porque quem alimentou isso na cabeça de muitos de vocês durante um bom tempo fomos nós, inclusive eu era muito assim, né? Então a igreja não tem posicionamento, a igreja não se envolve, a igreja, paz, irmãos, a igreja, né? E aí é aquela coisa, entendeu? Você, né? É Platão, meu irmão, não adianta, é Platão na veia. É Platão na veia quando Platão diz: você tem todo o direito de não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta. Simples assim, né? Esses tempos até teve um debate aí, né, entre algumas pessoas com relação à questão de governo, né? Então assim, aqui nós temos uma posição definida, viu, gente? Eu estou falando como igreja local, tá? Eu nunca fui homem de meios termos e nem de meias palavras ou de indefinições. Então a minha posição teologicamente é uma posição definida, né? Então as pessoas chegam aqui, o que eu digo para eles? Saiba que você está num ministério de ensino profético. Aqui é mais escola do que igreja. Ah, mas eu queria uma igreja mais do que escola. Então vai procurar a tua turma, o seu lugar não é aqui. Porque aqui é uma igreja, é uma escola-igreja, né? Outra coisa que eu tenho muito definido, qual é a linha teológica desta igreja, né? Nós somos uma igreja pentecostal, né? Com relação aos dons, né? Mas reformada de linha calvinista com relação ao dogma. Todo mundo que congrega aqui sabe disso,
não é, Cristina? E com relação à política, né? Nós temos um posicionamento, eu falo isso aqui no púlpito, né? Nós somos uma igreja aqui de direita, né? Conservadora nos costumes e liberal na economia. É nisso que nós cremos, é essa linha que nós seguimos, né? E nós estamos assim completamente, né, afinados, eu digo como igreja local aqui, como tempos de restauração, né, com o atual governo, né? Então, mas eu não consigo entender muito isso, mas existe, né, e é direito dos irmãos, né? Existe por aí uns crentes marxistas, né, uns crentes meio, né? Eu não consigo entender como é que alguém pode ser crente e marxista ao mesmo tempo, mas existe esse pessoal, né? Então esse pessoal aqui, né, ou eles não vão se criar, ou eles vão viver se chocando comigo e com a igreja local, né? Mas o atual governo tem problema, tem, mas quem não tem? Todos tiveram, não é esse que não ia ter, né? Agora, no frigir dos ovos, vejo eu como pastor para a minha igreja local, né? Isso não vale para vocês, porque vocês têm os seus pastores, as suas igrejas locais, mas eu só estou dando um exemplo aqui, que é como as coisas são definidas aqui na Restauração, a igreja onde eu exerço meu ministério, né? Então, nós temos trabalhado essa questão, né, de educar a igreja não só espiritualmente, mas educar também a igreja politicamente. E esses tempos, né, para vocês verem como essas coisas influenciam na teologia, né? Teve um pequeno debate no Facebook, né, envolvendo pessoas aqui da igreja, né, sobre a questão governo, né? E aí uma irmãzinha que congrega aqui, que um pouquinho mais vermelha e tal, né? Aquele pessoalzinho da foice e do martelo, né? Tá aqui, né? Enfim, né? Todo lugar tem, né? Ainda bem que aqui é minoria, né? Mas aí ela já entrou com um questionamento, né? No Face da igreja, isso, imagina, né? Dizendo assim que homens não governam sobre mim. Cristina está rindo porque você acompanhou o Pega no Face, né? Você falou também, foi legal, né? Homens não governam, né? Eu não me lembro quem que colocou um comentário sobre o governo, né? E aí essa irmãzinha assim muito espiritual, né? Mas os homens não governam, é só Deus que governa sobre mim, né? Aí uma outra também que, né? Eu acho que é uma dupla, uma é a foice e a outra é o martelo, né? A outra, é verdade, né? Aí eu li aquilo ali, eu disse, mas espera aí, onde é que vai parar Romanos 13, que fala que as autoridades são instituídas por Deus? Aonde que vai parar Jesus dizendo assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Aonde que vai parar então a palavra para amar os pastores, que também são homens sobre você, né? E sujeitar-se a eles? Então você vê que nós estamos vivendo, irmãos, uma geração, infelizmente, de crentes muito superficiais, porque vem com esse papinho, e o que mais me preocupa é que tem gente para apoiar esse tipo de papinho, achando assim que uma colocação dessa é muito espiritual, ao passo que uma pessoa mais educada, mais intelectualizada, vai ler um comentário desse no Facebook e vai botar o desenho de um burro ali com duas orelhas, assim, que é mais ou menos isso, entendeu? Porque é um contrassenso falar um tipo de coisa dessa, né? Até dentro da sua casa, você que é mulher casada aí, tem um homem que governa sobre você, e não foi o diabo que colocou ele lá, não, foi Deus. E aí? Né? Então, homens não governam sobre mim. Quer dizer, você contraria então com um comentário desse toda a ordem estabelecida por Deus dentro da família, né? Dentro do emprego, né? Porque lá onde você trabalha, quem é que abriu a porta do emprego para você? Foi Deus ou foi o diabo? Quem te deu o teu emprego? Deus ou o diabo? Né? Foi Deus, né? E lá no teu emprego tem um patrão que governa sobre você, quem é empregado,
né? Até quem não é empregado tem a sua própria empresa, mas tem também um governo que rege a sua empresa. Você não faz o que você bem entende na sua empresa. Tem os clientes que governam também sobre você, né? Então, querendo ou não, gostando ou não, sempre nós estamos sujeitos a este ou aquele governo, né, de homem. E o nome disso é política. Então a igreja tem que parar de fugir dessas coisas, sabe? Na minha opinião, né? E começar a ser educada politicamente também pelos seus líderes, né? E os líderes, por sua vez, têm que se educar politicamente. Porque eu aprendi uma coisa, tu já fala ali, eu aprendi uma coisa: se você não posicionar os teus liderados, alguém vai posicionar por você. Então não adianta ficar aqui falando, olha, eu não tenho opinião, irmãos, com relação a isso. Eu sou neutro, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? Lá na escola, lá no cursinho, lá na faculdade, lá na rua, lá na empresa, lá no trabalho, alguém vai exercer influência sobre os membros da minha igreja, tá? E aí daqui a pouco a cabeça deles virou uma verdadeira confusão. Então aqui na minha igreja, eu sempre trabalhei assim, as coisas são muito bem definidas. Que tipo de igreja nós somos, que linha teológica nós seguimos, que visão política nós temos, quem nós apoiamos, quem nós não apoiamos, e todo mundo aqui tem que saber isso na ponta da língua. Entendeu? Tem espaço para quem não acredita assim? Tem, né? Porque vivemos numa democracia, então você tem que saber também lidar com os irmãos, né? Como eu disse, eu tenho 2 casos aqui, né? Tem que ter paciência, né? Eu não vou mandar eles embora da igreja, né? Mas eles sabem muito bem que aqui comigo eles estão remando contra a maré, né? Tanto é que quando eles começam a debater e eu entro no debate, o negócio já acaba, porque eles sabem que não conseguem me vencer num debate político, né? Mas eu não vou deixar de amá-los e considerá-los meus irmãos, porque eles têm uma visão diferente nessa área. Mas fato é que a igreja tem que ter o seu posicionamento. Fala aí, Eli, o que você ia falar? 1 Timóteo 2, 1 e 2 aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Amém. E aí? Glória a Deus. A minha colega do trabalho sobre esse versículo. Daí a gente debateu, acho que pelo que nós estamos passando, o povo aprendeu a orar mais pelo governo. Eu mesmo sou uma, antigamente eu orava só para os meus, né? Um amigo ou outro. Hoje não, hoje já o clamor é diferente, né? Desde lá de cima até vereador. A gente aprende? Sim. E daí ela me mostrou, ela falou, realmente, mas está na Bíblia e dela vai ser esse versículo. E realmente a gente tem que orar por eles, né? E estarmos vivendo de lá. Malaquias, um toção pelos teus pensamentos. Eu acho que sim, acho que falta convicção. Eu estava com um amigo meu lá que o Bolsonaro, ele está mudando de lado, ele fala umas besteiras assim. Mas eu falo, você está assistindo a jogo e começa a olhar assim, e a gente vê que as pessoas vão perder a convicção, não é porque o presidente está. É porque os caras estão se deixando seduzir por outras coisas. A mídia, irmãos. É a mídia. Eu não sei vocês, mas eu vou dizer, eu não assisto jornal em TV aberta há muito tempo. Nem lembro quando foi a última vez que eu assisti jornal, principalmente jornal nacional. Eu me informo pelo YouTube e pelas redes sociais. Entendeu? Quando eu quero saber alguma coisa, eu digito lá e vou escutando, né? Assim, porque o que acontece? Você vê claramente que há uma manipulação da grande mídia, entendeu? Então, mas volto a dizer, tem problema? Tem, né? Mas, meu Deus do céu, vocês aqui, tem gente aqui tem gente aqui que é mais velho que eu, né? Quando foi que você viu o governo fazer um plano emergencial
e dá um dinheiro vivo na mão do povo todo mês. Eu nunca vi isso acontecer. Hoje eu tenho que dar uma notícia ruim, né? Ela falou que hoje é o quinto aumento de gasolina do ano, ainda está menor do que nós fazemos. Entendeu? Onde é que vocês já viram um governo no meio de uma crise toda como essa, né? Hoje eu fiquei sabendo que o dólar está começando a cair e as nossas bolsas de valores aqui no Brasil estão começando a reaquecer no meio de uma pandemia. Glória a Deus. Entendeu? Então o que acontece? E outra, gente, um governo eleito pela igreja. Aí eu entendo certos crentes, não, mas eu sou contra, né? Porque o cara fala palavrão. Tá, mas então, e o Lula que andava bêbado e mijado, então? Não é verdade? Né? E o fato do cara falar palavrão, o que isso me afeta? Desde que ele faça um bom governo, meu irmão, ele faz o que ele quiser. É assim, tem uma frase também. Aquele cara deve sofrer um monte de preocupação. Tem uma hora que ele explode com Claro. Fica no couro do cara para ver. Fala aí, Lili. Na verdade, eles não têm argumento contra o presidente, não tem o que falar. Então, eu tinha esse negócio de falar palavrão. Vocês boberam? E você sabe o que mais me indigna? No meu Facebook eu tenho várias, mas em especial uma que é amiga de infância, que é professora. E me indigna que os professores, eles são contra o Bolsonaro. Sim. São contra. Os professores que foram devastados todos esses anos, o salário da miséria que eles ganham. Eles pegaram aquela coisa na direção do Paulo Freire, né? Mas aqui, para a gente fechar aqui o assunto e eu continuar. O que acontece? Tá? Nós temos que dar o braço a torcer nesse ponto para a esquerda. Por quê? Porque lá em 64, quando a esquerda percebeu que não iria conquistar a sociedade brasileira pela luta armada, o que ela fez? Ela se reinventou. E como que ela se reinventou? Ela deixou a guerrilha ali, os milicos lutando com aqueles guerrilheiros, mas aquilo era só uma cortina de fumaça. E para onde que a esquerda mudou o seu eixo? Para dentro das universidades e da vida cultural brasileira. E eles estão desde 64 dominando a alta cultura no Brasil. E hoje o que nós estamos vivendo? Não é uma guerra tanto política, mas sim é uma guerra cultural e ideológica, porque está nascendo uma intelectualidade de direita. E o que você vê é uma guerra, porque essa intelectualidade de esquerda quer matar isso, quer abafar isso, quer manipular também isso, entendeu? E quem, se você parar para pensar, quem sempre foi o grande berço, vamos dizer assim, a grande incubadora das grandes mentes intelectuais da humanidade, sempre foi a igreja. E por que o marxismo dominou a cultura? Porque a igreja se omitiu e se fechou dentro de si mesma. Então não é só a questão de você levar o evangelho, tá entendendo? Lá no nível médio eu quero fazer uma matéria relacionada a isso. Ou talvez no avançado. Não é só a questão de você levar o evangelho. É uma questão de você levar uma cultura cristã. As pessoas não querem só o evangelho. Elas querem uma proposta. O desafio da igreja hoje no Brasil é
oferecer uma proposta alternativa, oferecer uma proposta de cultura cristã. Só que para isso acontecer, a igreja precisa se reinventar, entendeu? E precisa parar de olhar e de viver só em função de si mesma e começar novamente esse movimento de expansão para fora, entendeu? Levando a cultura cristã. A cultura cristã é mais do que apenas a pregação do Evangelho, é uma mentalidade, né? é um modus operandi, é uma maneira de raciocinar, de pensar, de ver, de enxergar as coisas pelos óculos, né, do cristianismo. Amém? Amém. Então, é por aí. Mas vamos aqui. Quando Simão encontrou-se com Cristo Jesus, recebeu um apelido, né? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, tá? Esse Cefas é aramaico. Logo foi chamado para o discipulado. Olha ali, vamos ler juntos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então veja que a proposta de Jesus, né, é andar com Ele. E é isso que é discipulado, viu? Discípulo ao lado. Discipulado. Aquilo que você falou. Você nunca parou para pensar nessa palavra? É isso que quer dizer discipulado. Discípulo ao lado. Ao lado de quem? Do discipulador. Oi? Aquilo que você falava com os homens do mundo. Eu falei domingo aqui no culto, tá? Nós estamos com um problema aqui na minha igreja. Porque aqui funciona assim, nós temos um discipulado para homens toda quarta-feira de noite ali na Vila Guarani, lá onde vocês foram buscar os pastéis. Um discipulado para mulheres toda quinta-feira também lá naquela mesma casa. E um grupão familiar misto, todo mundo junto, misturado, no sábado. E aí nós temos um problema, por quê? Porque o grupo das mulheres bomba e o grupo dos homens, entendeu? É 1, é 2, né? Ou então os caras chegam lá tudo atrasado, né? A maioria das igrejas assim, as irmãs sempre são. Isso que eu dei. Isso que eu dei uma facilitada no negócio, porque agora eu levo o meu tablet e eu deixo uma sala do Zoom aberta. Então eu digo para os caras assim, ó: cheguei cansado do serviço, já era 8h15 e não dava tempo de eu pegar meu carro e ir lá. Abre o Zoom e entra pelo Zoom. Eu tenho um cara lá de Curitiba que faz discipulado comigo nesse dia pelo Zoom. Entendeu? Então o que acontece? Aí domingo aqui eu peguei eles. Eu falei: seguinte. Só que como é que eu peguei eles? Eu peguei eles através delas. Tá? E eu disse assim: ó, irmã, você vê esse homem em casa sentado na frente da TV no dia do discipulado, você está esperando o que para perguntar para ele o que ele está fazendo que ele não está no discipulado? Você está esperando o que para cobrar dele? E eu sei que para cobrar vocês são boas. Me diga se eu estou errado, mulher não é boa para cobrar as coisas? Claro que é. Né? E outra coisa, aí peguei as mulheres, eu digo: e vocês têm que parar de mimimi. Porque se o teu marido não for amigo do pastor da igreja e dos irmãos da igreja, dos outros homens da igreja, ele vai ser amigo do colega de trabalho lá na firma, tá? Que convida ele para ir beber,
que mostra pornografia para ele, que diz para ele, brigou com a mulher, vamos lá arrumar outra. Aí ela já ficaram esperta, tá? Então, se o teu marido não andar com o pastor da igreja e os homens da igreja, ele vai andar com esse tipo de cara aí. Depois tu não vem no meu escritório me encher o saco. Entendeu? Simples assim. Porque às vezes a mulher não incentiva o cara, tá? E às vezes, e isso a pastora sabe disso, eu tenho... Quer me ver braba, é isso aí, né? Entendeu? Às vezes fica cada 5 minutos enchendo o saco do cara. Entendeu? Então esses dias, por exemplo, eu fui num trabalho fora da cidade, né? Levei um discípulo comigo, né? E toda hora a mulher do cara chamando o cara no zap. Toda hora. Entendeu? Pô, mas você sabe que o cara saiu com o pastor da igreja? Tá onde? Pô, tá com medo do quê? Eu vou levar o teu marido pra zona? Certo? Pô, tá louca? É claro que eu tô com... É só ser um pouquinho inteligente, né? Se saiu com o pastor da igreja, tá onde? Tá nas coisas de Deus, é claro. Aí fica toda hora, liga pro cara aí, manda zap, não sei. Eu tenho, a pastora sabe. Porque quando eu vou num negócio, ela sabe. Não me ligue, não me chame, se não for urgente. Se não for urgente, né? Entende? Porque aí o cara tá lá e não tá. Entendeu? Jorge, já dependendo do que ele for fazer, ele até desiste. Pois é. Entende? Então isso daí, irmão, nós temos muita mulher crente na igreja que é muito possessiva, ela tem ciúme do marido dela até com o pastor da igreja. Entendeu? Até com o pastor da igreja. E eu falei para a pastora, eu estou querendo fazer um trabalho com eles. E a participar do trabalho comigo, você vai deixar o celular em casa. O único celular vai ser meu. Tua mulher quiser falar contigo, ela vai ter que me ligar. Entendeu? Aí acabou o negócio. Entende? Vamos lá. Mas olha aqui, ó, às vezes tem irmãs na igreja que não incentivam o marido a andar com o pastor, com os irmãos, porque ela é muito possessiva, tá? E aí depois esse cara só anda com gente que ela nem sabe quem é. Você sabe como é que é homem, né? Quando quer fazer coisa errada escondido faz, né? E aí depois dá os pipocos e vem reclamar para o pastor. Mas o meu marido não foi discipulado. Claro, o dia que eu convidei ele para ir no churrasco dos homens, você não deixou? Ou o cara estava lá, comendo lá, a cada 5 minutos você ligava no celular do cara enchendo o saco? Aí você quer o quê? Tem uns casos por aí. Na minha terra chama frouxo, não sei como é que chama. Não sei como é que chama aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então Pedro, logo que foi chamado por Jesus, gente, ele foi para o discipulado. Ele foi andar com Jesus. Discipulado não é só um programa de estudos. Discipulado é a proposta para uma caminhada. Se você quiser, anote isso. Né? Discipulado não é só um programa de estudos. Discipulado é uma proposta para uma caminhada. Entendeu? Esses dias eu conversava com um pastor amigo nosso, né? Discipulado não é só um programa de estudos. Discipulado é uma proposta, né? Um convite para uma caminhada, né? Discipulado é uma trilha espiritual. Então, eu nunca fiz. Na minha igreja não tem. Eu, para minha discípula lá, e eu agrado minha discípula. Então o que acontece?
Esses dias eu conversava com um pastor, tá? Porque assim, ó, eu participo de um grupo de pastores, tá? E nesse grupo tem um pastor mais novo, faz pouco tempo que está. E às vezes assim, a gente vai para tal lugar com uma ideia de fazer tal coisa. Só que chega lá, chega um, chega outro, surge um assunto, surge outro, tal. E a gente acaba fazendo aquilo ali, mas não só aquilo. Entende? E esse colega ficou meio estressado esses tempos, né? Porque vocês vão lá e não fazem o que foi proposto. E Eu só olhei para ele e eu me enxerguei uns 20 anos atrás, né? E aí na volta, no carro, eu conversei com o líder desse grupo, né? E eu disse assim, o fulano está estressado porque na cabeça dele a gente precisa funcionar por tópicos, né? Por pautas, né? Agora vamos passar a tal assunto, né? Agora vamos resolver tal coisa, agora vamos fazer não sei o quê, né? E ele não, e muitas vezes a gente lá a coisa assume uma dinâmica, né? Que não é desse jeito, que funciona de outro jeito, né? E aí eu disse assim para o líder do grupo, né? Eu disse assim, ele não entendeu ainda, né? Que a proposta lá, né? Não é nós cumprirmos uma agenda, mas sim nós experimentarmos uma convivência. A proposta lá não é cumprir uma agenda, mas sim experimentar uma convivência. Então eu posso ter ido lá para esse lugar com esses outros pastores e não ter feito nada do que a gente se propôs a princípio a fazer. Mas a convivência e a troca de experiências e as relações mútuas que surgiram ali naquele momento, né, isso não tem preço. É verdade. Só que para o cara enxergar isso, ele tem que ser maduro, entendeu? Senão ele fica na regrinha, entendeu? Então eu vejo isso como um reflexo de imaturidade. De repente lá na tua célula, né, tem alguém assim, entendeu? Mas a gente não cumpriu tal coisa. Mas se naquele momento houve interação, houve comunhão, houve encorajamento, ainda que de repente não tenha se falado do tema que a princípio se propunha falar, meu irmão, essa reunião já valeu muito. E as coisas aconteceram naturalmente, entendeu? Então, no início eu era muito rígido nessas coisas. Agora, quando eu percebo que as coisas tomam uma direção natural e aquilo começa a fluir em termos de discipulado, de comunhão, eu deixo fluir. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai edificar muito mais as pessoas naquele momento do que de repente eu cortar isso para vir para um estudinho, para um tópico, para um esbocinho, para um negócio assim, que depois o cara pode ler em casa ou numa próxima reunião eu posso fazer aquilo ali, entendeu? Então isso é uma sensibilidade e uma maturidade, na minha opinião, que o líder de um grupo pequeno ou de qualquer grupo de discipulado tem que ter, tá? Então, depois de um tempo de discipulado, Simão Pedro foi escolhido por primeiro da equipe dos 12 apóstolos de Jesus, né? Mateus 10, verso 2, ó. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro. Interessante, né? Ele é o primeiro nomeado, né? Alguns acontecimentos dos 3 anos que Simão Pedro caminhou no discipulado de Jesus Cristo antes da ressurreição. Então aqui, por exemplo, depois da pesca maravilhosa realizada por Cristo Jesus, Simão Pedro foi o único que entendeu o que realmente havia acontecido. Olha Lucas 5, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você vê que nenhum deles teve a mesma reação, né? E é verdade, a gente lê essa passagem e não para pensar nisso, né?
Ninguém ali, diante da pesca maravilhosa, teve essa reação, né? O que ele percebeu? Né? Que realmente aquilo ali era um milagre sobrenatural, né? Não que os outros não tivessem percebido, mas você vê que nele gerou um constrangimento pela sua incredulidade, né? Um constrangimento interno, né? Ele foi mais impactado pelos outros com aquilo ali que aconteceu, né? Os outros se alegraram, ficaram espantados e coisa e tal, mas não passou disso. Mas Pedro não, né? Jesus indaga os 12 sobre sua identidade. Lembra dessa passagem? Aquela pergunta, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro foi o único que respondeu. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode falar o que quiser de Pedro, mas nisso eu gosto dele. Ele é um cara de posição. Mas é que desde o princípio ele é personagem. Mas Pedro é espontâneo, né? Sim. Sim. Ele falava o que era, o que sentia, né? É sanguíneo, né? Temperamento sanguíneo. Bem transparente. É. Mas você vê que ele tem um posicionamento. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele fala isso sem dúvida, né? Também quando é para negar, ele nega sem dúvida, né? Nunca conheci esse homem. Você vê? Não, né? Mas também quando ele arrepende, né? A palavra diz que ele chorou amargamente, né? Amargamente, né? Pedro é aquele cara assim, né? Que quando acerta, acerta bem acertado, e quando erra, erra bem errado, né? Quando Jesus fez os discípulos embarcarem e ir para o outro lado da margem, ó, e eles foram açoitados por ondas, Simão Pedro foi o único que desceu do barco e andou sobre as águas. Mateus 14, 29, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. É uma ousadia. É uma ousadia, né? Quando Jesus levou Pedro e os irmãos Tiago e João ao alto monte e transfigurou-se, aparecendo Moisés e Elias falando com eles, Pedro ousadamente se pronunciou, né? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Nessa passagem aqui, transfigurou-se, qual o significado dela? Assim? E eles viram Moisés, Elias, como é que se identificaram? Eles viram Jesus com o corpo glorificado, né? Aquele corpo glorioso dele, que ele assume definitivamente após a sua ressurreição. Como eles identificaram Moisés e Elias, né? Boa pergunta. Elias até pelo processo, né? Não, mas a passagem não diz isso, né? A passagem só diz que eles identificaram quem era. Se foi falado para eles, se eles tiveram um discernimento espiritual, não sei, né? Pelo fato deles conhecerem a história também, não? Pode ser. Pode ser pela questão histórica. Embora a história também não relatasse a aparência física de Moisés e de Elias, né? Eu digo assim, pelo fato de só se ouviu falar dos dois nessa situação, tiveram esse entendimento, só pode ser os dois. Que não morreram. Pode ser também. Quando nós chegar no céu, nós perguntamos. Outra coisa a perguntar, Só que assim, ó, aqui é a bobagem do século, né? Vocês viram que eu botei um livro de Paulo esse fim de semana para vocês lá no grupo, um PDF? Aqui é a bobagem do século, essa da transfiguração, né? Porque no momento daquele o cara abre a boca, né? E aí a primeira bobagem que ele fala: bom é estarmos aqui. Não,
Aonde que você queria estar, imbecil? Né? Em cima do monte, com Jesus transfigurado, Moisés e Elias, não tem lugar melhor no mundo do que aquilo ali. Né? Segunda bobagem. Né? Vamos fazer 3 tendas aqui. Né? Quer dizer, uma para Moisés, uma para Jesus e uma para Elias. Né? E vocês 3 patetas ficam no relento. Né? Outra bobagem, né? Vamos fazer tenda aqui, vamos morar com Moisés, Jesus e Elias, né? E o resto da humanidade que se dane. Nós vamos ficar aqui. Né? Então você vê que é uma série de bobagens aqui, né? Em poucas palavras. Né? Tanto é que a própria voz do céu, né? A Bíblia diz, estando ele ainda a falar, né? Antes que falasse mais bobagem, né? Uma voz do céu encobriu a sua voz e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvis. Uma maneira elegante de Deus dizer, cala a boca, Pedro, e ouça. Ele levou um cala-boca Galvão ali. Elegantemente, né? Esse é meu filho amado, ele ouvis, né? Não é hora de você falar nada, né, velho? Né? Bom, gente, nós vamos adiante, porque aí quando nós encerrar a gente já vai comer caldo tranquilamente. Amém? Vão ter que levar caldo, vão ter que levar mandioca. Não tem problema, nós vamos para casa de barriga cheia. Vamos lá. Jesus avisou Simão Pedro sobre as batalhas espirituais que tinha assumido por sua causa. Olha isso. Lucas 21, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, uma coisa parecidinha com o que aconteceu com o Jó. Né? A diferença é que no caso de Jó, quem chamou a atenção do diabo para Jó foi o próprio Deus. Mas aqui o Satanás chega diante de Jesus e reivindica Pedro, né? Para peneirá-lo, ou seja, prová-lo. E Jesus diz, veja que Jesus não diz que impediu o diabo. Ele diz, eu roguei por ti, ou seja, você vai passar por isso, porque Jesus está dando uma letra. Então o diabo vai sim te provar, te peneirar. Para que serve? Né? Ou seja, vai vir sobre você um processo de tribulação, onde as impurezas serão retiradas. Né? Mas eu roguei por ti, roguei a quem? Ao Pai, né? Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, não tem como não passar pela tribulação. A questão é como você passa pela tribulação. E o consolo é que ao passar pela tribulação, você passa com a intercessão de Jesus a seu favor. Glória a Deus. Amém? Amém. Simão Pedro, arrependido, chora amargamente depois de não ter dado crédito à palavra de Jesus, que disse a seu respeito: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa história do galo, teve uma igreja aqui, né, que deu uma polêmica uma vez, né, com o galo, né? Esse cantar do galo, tá, pode ser o bicho mesmo, tá, como também pode ser a trombeta da guarnição romana, que marcava as horas do dia. E vocês lembram que o dia tinha a vigília da noite e a vigília do dia, né? E cada vigília, né, ela era formada por 2 metades, né? E cada metade, né,
era formada de 3 horas. Então, a vigília da noite, ela começava às 18 horas, né, até às 6 da manhã. Né? Então, das 18, 19 e 20, não, 19, 20 e 21, né? Das 18 às 21 era a primeira vigília da noite. Das 21 à meia-noite era a segunda vigília da noite. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília da noite. Das 3 às 6 da manhã, quarta vigília da noite. Aí começava a vigília do dia, né? De 6 a 9, primeira vigília do dia, né? De 9 a meio-dia, segunda vigília do dia, né? De meio-dia a 3 da tarde, terceira vigília do dia, e de 3 da tarde às 6 da tarde, quarta vigília do dia, né? E esses horários de 3 em 3 horas, no contexto ali da cidade de Jerusalém, eles eram marcados por uma trombeta que era tocada na guarnição romana, e essa trombeta era chamada Galicinium. Galicinium. E o texto aqui, né, essa passagem aqui no original, ela pode dar a entender que era isso aí, tá? Então, não quer dizer necessariamente o bicho no terreiro. De qualquer forma é um sinal. Baseado no cantar do galo, né? Isso. A ideia é um toque, é um sinal, né? Então, antes desse som, né, você vai me negar 3 vezes. Né? Agora sim, ó. Agora não vai, né? Não vai chegar lá na célula e dizer isso para os irmãos, que você vai arrumar para a cabeça. Deixa que seja o galo. Deixa que seja o galo, tá tudo certo, né? Isso aqui não vai mudar na salvação de ninguém, tá? Obrigado, irmão. Isso aqui é uma coisa que é uma curiosidade para quem estuda, tá? Então, mas para todos os efeitos, deixa o povo pensar que é o bicho. Deixa o galo para lá, tá? Então, todos esses acontecimentos de Jesus para com Simão Pedro serviram para forjar no seu caráter o espírito de liderança que deveria ter diante da equipe. Pois o Senhor disse: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, assim, não julgue Pedro. Não julgue Pedro, né? Brinco de alguém. Então não julgue Pedro, porque Pedro passou por muitas situações, fez muitas atrapalhadas, foi muito repreendido, teve muitas experiências difíceis e uma muito amarga, mas isso tudo serviu para forjar a liderança dele. Ninguém será um líder aprovado se não for provado. Ninguém será um líder aprovado se não for provado. Se você quer ser líder, mas não quer ser provado, você não serve para liderar. E não julgue o outro quando está sendo provado, porque essa provação não é sinal que Deus o rejeita, mas é sinal que Deus o está aperfeiçoando. Cristina caminha comigo, né? Quantos anos já, Cris? Você já é maior de idade, então. Cristina vai fazer 19 anos que caminha comigo. Depois vocês perguntem para ela no privado quantas vezes eu já errei. E errei feio. Eu odiava quando chegou na igreja. Não podia olhar para mim. Entende? Então, assim, o espírito da liderança, entendeu? Isso aí Deus vai forjar em você. E é pelo processo de provação,
é pelo processo de provação. Entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas assim que eu fui muito provado, né, e sou até hoje, né, é na questão de provisão. Você veja, eu sou um cara que eu pastorei uma igreja modesta, né, que muitas vezes não consegue pagar o meu salário, né? Aqui é assim, tem mês que a igreja me paga, tem mês que eu pago para a igreja ficar aberta. É meio rabo abanando o cachorro, um negócio meio esquisito, né? Entendeu? Né? Eu tenho que trabalhar extra, né? Se não vender os alhos aí, né? Ajuda o Poca canta lá em casa, né? Então assim, mas eu louvo a Deus por quê? Porque eu sou um cara que eu aprendi, né? É só uma área que eu estou dando um testemunho, poderia dar um testemunho em várias áreas, mas essa minha situação de modéstia, vamos dizer assim, né? Eu nunca fui um cara assim no meu ministério que eu tive muito, materialmente falando, né? Só que isso me ensinou, né, a viver com pouco, entendeu? Então, tipo assim, uma situação que nem essa de pandemia, né, é uma coisa assim que não me afetou, entendeu? Eu vi um monte de pastor apavorado, meu Deus, a igreja fechou, meu Deus, e eu não me apavorei em nada, porque tipo assim, deserto para mim não é novidade. Não é novidade. Na verdade eu sou vocês me conhecem, né? Eu sou um cara que na verdade eu não gosto do deserto, né? Mas eu fui forjado no deserto, né? Esses dias até um pastor falou isso para mim, achei engraçado isso, sabe? Ele disse assim, tu é aquele cara que te larga no meio do deserto com um copinho d'água e tu sai vivo lá do outro lado. E é verdade, né? Porque eu aprendi a conviver num ambiente espiritual e material também, inóspito, e criei meus filhos e minha família nesse ambiente, né? E eu sei que Deus vai trazer na minha vida uma fase que eu vou ter muito. Agora, o meu treinamento no deserto será a garantia que quando eu tiver muito, eu não desperdiçarei nada. Aí é o que Jesus fala, né? Quando houve a multiplicação dos pães, recolha o que sobrou, porque nada pode ser desperdiçado, né? Então, é assim, meus irmãos, e cada um tem o seu processo. Você está vivendo, ou começando a viver, talvez, o seu processo de treinamento, de provações. Uma coisa é certa, ninguém vai ser líder sem ser provado, né? E quanto mais Deus tiver para você, mais provações você experimentará. Amém? Mas não fique desanimado. Isso. Uma coisa que eu tenho percebido nesses grupos agora é assim, quanto mais a gente está aprofundando, a gente vai ver, vai aprender que esses caras aí é tanto homem como Exatamente. Desmistificar os caras. trabalhando, fazendo a gente, com as mesmas dúvidas, com o mesmo problema, com as mesmas estudos, e fizeram a diferença. Isso aí. O meu filho trouxe uma moça aqui na nossa igreja esse domingo, né? E aí hoje eu vinha no carro perguntando para ele, né? Ela é de uma grande denominação pentecostal aí da cidade. E veio no culto aqui, né? Com certeza muito estranho, né? E aí eu perguntei hoje para ele no carro, né? E aí a fulana, o que ela achou do culto, né? Ela achou muito diferente, pai, né? Eu digo, porque ela é de uma igreja pentecostal, né? Aí eu disse, sim,
mas você não falou para ela que nós também somos uma igreja pentecostal, só que sem o misticismo. Nós somos pentecostal também, só que sem o misticismo. Foi isso que ela estranhou, né? Então, alguns dos acontecimentos depois da ressurreição que mostram Jesus fazendo ajustes em Simão Pedro para ele continuar a liderar a equipe na proclamação do Evangelho. Viu? Outra coisa muito importante, por isso que você precisa de discipulado, para ser ajustado. Para ser ajustado. É que nem uma máquina, né? A gente nesse aspecto é que nem uma máquina, né? O seu carro, né? Certamente o seu carro, de tempos em tempos, ele precisa passar por revisões, né, Fábio? O caminhão, né, para fazer ajustes. O meu carreiro, eu preciso um carro de mecânico, é outra história, né? Mas eu estou falando assim, pessoas normais, tá? Não o Fábio, né? Então, pessoas normais, com exceção do Fábio, né? O carro de tempos em tempos passa por ajustes, né? Até o teu também, né? Só que o teu demora mais. Mas assim, a mesma coisa é no discipulado, entendeu? Então, você precisa de discipulado, por quê? Porque você precisa ser ajustado. Ou você é algo que ajuste antes de incomodar, ou vai te incomodar mais tarde. Ou você se ajusta antes de você se incomodar, ou você vai se incomodar. Não é errado. É isso aí, entendeu? E o que acontece quando você tem que fazer uma revisão num carro, né? Você vai ter que trocar peças. Por que você tem que trocar peças no motor de um carro? O que aconteceu com aquelas peças? Se desgastaram. E assim somos nós na liderança e na vida espiritual também. Nós sofremos desgastes. E aí nós precisamos, pelo discipulado, ser ajustados. O que um bom discipulador é? Ele é uma espécie de mecânico espiritual. Ele vai de tempos em tempos perceber no que você está desgastado, vai trocar a peça e vai regular na sua vida. Então assim Jesus ia fazendo com Pedro, né? Olha ali, ó. Quando Pedro voltou a pescar com alguns discípulos, Jesus ressurreto aparece no mar de Tiberíades para ajustar Pedro na missão. Viu? Ele não apareceu ali para repreender Pedro, né? Mas para ajustá-lo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus carneiros. Mas 2 vezes, nos versículos 16 e 17, Jesus ordena que Pedro apacente suas ovelhas. E por fim finaliza: segue-me. Por que Jesus pergunta para Pedro uma coisa que ele sabe a resposta? E ainda pergunta 3 vezes. Por quê? Porque Pedro o negou 3 vezes. Por quê? Porque Jesus, ele utiliza, por incrível que pareça, o método socrático, que é o quê? Que é o aprendizado por perguntas e respostas. É a maiêutica que a gente vê na filosofia, né? Jesus perguntou para uma maneira de lembrar Pedro do que ele fez, do que ele passou negando 3 vezes? Sim, na verdade é que Jesus usa de uma prática analítica, né? A gente estuda isso aqui na psicanálise, né? Jesus, na verdade, usa de uma técnica aqui de regressão. Calma aí, antes que vocês me apedrejem. Eu não estou falando daquela regressão do espiritismo. Regressão significa simplesmente levar a pessoa a lembrar da situação onde ela errou, para que essa lembrança produza nela uma cura. Tá? Não é aquele conceito lá, né? Entendeu? E no curso de psicanálise a gente está aprendendo isso. No constrangimento para a cura, né? Uma coisa muito interessante que o meu professor de psicanálise estava contando, né? Ele trabalha dando assessoria ali ao fórum em Londrina,
E ele atende vários casos na área criminal, né? Nessa área assim, né? Conciliação familiar e tal. E ele estava falando de um rapaz que estava sendo julgado, estava prestes a ser condenado por ter causado um acidente de trânsito, né? E o amigo dele morreu. E as evidências, né, da perícia do local do acidente mostravam que o causador do acidente teria sido ele. E a promotora, no momento da audiência, insistia com ele para que ele falasse o que ele tinha feito, para que ele lembrasse. E o professor nosso falou que ele travou na frente do juiz e ele não conseguia falar. Não porque ele não queria, ele não conseguia lembrar nada daquele dia. Houve um bloqueio. E aí o meu professor parece que estava nessa audiência e ele então pediu para a juíza que interrompesse a audiência, né, e solicitou que fosse feita a reencenação do acidente. Né? E no momento da reencenação do acidente, né, ele estava lá com o rapaz. E aí ele usou ele usou a técnica psicanalítica da regressão, né? Voltar a memória naquele dia e naquele momento. E aí o bloqueio, né, caiu, né? E aí o rapaz lembrou e descreveu para ele como é que tinha sido o acidente. E a partir das informações que o rapaz descreveu, né, a perícia, ele usou os termos técnicos lá, né, mas a perícia analisou os dados de um outro ponto de vista e concluiu que o que realmente tinha causado o capotamento do carro não tinha sido imperícia dele, mas sim o esmagamento de um pneu. Sabe quando o pneu está rodando e você vira e ele esmaga? Entendeu? Foi o esmagamento do pneu. Entendeu? Mas se não tivesse feito aquele processo, o cara estava travado e ia ser condenado pela juíza. E aí aquela informação ali mudou, né? Aí ele fez o laudo psicanalítico e aquilo ali mudou todo o rumo daquele julgamento. Até a própria consciência dele ajudou nisso. A pessoa chamava de Isso, o cara era o melhor amigo dele, entendeu? Então era coisa assim, eu matei o meu melhor amigo. Entendeu? Mas assim, o cara lembrava do dia, o cara lembrava o que ele tinha comido no café, a roupa que ele estava e tudo, mas quando ia chegando no horário do acidente, sumia tudo da mente dele, ele não conseguia lembrar nada, ele só lembrava do outro dia. Entendeu? Vê como que é a nossa mente, né? Então aqui, nós já vamos parar. Depois das orientações de Jesus, Simão Pedro se posicionou à frente como líder na decisão de escolher quem seria o substituto de Judas. Olha ali, ó. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então você vê que Pedro aqui já está como líder, né? Ele diz: olha, nós temos que recompor a equipe apostólica, né? Dos versículos 17 a 26, Atos relata a argumentação do apóstolo Pedro sobre a importância de um substituto do apostolado de Judas, né? Atos 1:26, então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Amém? O apóstolo Simão Pedro tornou-se porta-voz dos discípulos, responsável em ser o líder que iria multiplicar a igreja após a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Este fato iniciou-se em Atos dos Apóstolos 2:14, quando tomou a palavra após a descida miraculosa do Espírito Santo. Página estou?
27. Muito bem. Vamos até a 28 aqui no resumo das cartas. Logo Simão Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou as boas novas da salvação, obtendo a revelação do cumprimento parcial de Joel 2, 28 ao 32, por ocasião da descida do Espírito Santo. Então, quem percebe lá no dia de Pentecostes que aquilo do cumprimento parcial da profecia de Joel é Pedro. E como que ele percebe isso? Por iluminação do Espírito Santo. Tá? Então é sinal que ele não era tão ignorante como a gente pensa, que ele conhecia os profetas. Atos 2, 16 ao 21. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. E aí eles vão para a escolha de Matias. A pergunta é, como Judas se matou, Ele se matou enforcado. E a tradição diz que no momento em que ele se jogou para enforcar-se, ele se abriu, as suas entranhas. Então esse discurso se findou com a conversão e o batismo de quase 3.000 pessoas. Simão Pedro, aproximadamente nos anos 67 a 68 a.C., iniciou o conteúdo literário de suas cartas. Provavelmente vivia em Roma, pois no primeiro versículo da primeira epístola revela que foi escrita depois da perseguição aos cristãos, fomentada pelo imperador Nero, que começou no ano 64 depois de Cristo. Sobre esse fato, o Manual Bíblico escreveu: foi enviado ao grupo de cristãos que viviam dispersos nas 5 províncias romanas que ficavam na região da moderna Turquia, ao norte dos Montes Tauros. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Possivelmente Pedro recebeu a ajuda de João Marcos e Silvano para escrever a epístola, pois estavam com ele em Roma. 1 Pedro 5, versos 12 e 13. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quem é essa Babilônia aqui? Ora, se Pedro está escrevendo de Roma, junto com o João Marcos, que é aquele, o escritor do Evangelho de Marcos, que são as memórias de Pedro, que é aquele que a última ceia foi na sala de jantar da casa dele, que é o cenáculo, que é aquele que a primeira igreja em Jerusalém reuniu na casa dele, que é aquele, que o jardim da sua casa era o Jardim das Oliveiras, onde Jesus foi preso. Se ele está com esse João Marcos e com Silvano em Roma, quando ele diz assim, aquela que se encontra em Babilônia também eleita, ele está comparando Roma, cidade de Roma, com Babilônia. É uma comparação espiritual, que não é que ele está na Babilônia, ele está em Roma. E aquela que se encontra em Babilônia, quem é? A igreja. Então a igreja
em Roma, que é comparada à Babilônia, a igreja eleita no Senhor, vos saúda, como também meu filho, aqui leia-se, meu discípulo, Marcos. Amém? Amém. Bom, a primeira epístola de Pedro vem com uma mensagem de consolo e esperança, incentivando os irmãos a se manterem na fé, devido às inúmeras perseguições que estavam recebendo no início das perseguições de Nero. A segunda epístola de Pedro, pela sua saudação, possivelmente é a continuação da primeira, pois traz o apóstolo reforçando a fé dos seus destinatários. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, qual é o propósito aqui, para nós encerrarmos? Qual é o propósito das epístolas de Pedro, de um modo geral? É incentivar a fé dos irmãos que estão sofrendo as perseguições de Nero. Amém? Tanto a primeira como a segunda epístola, uma palavra de encorajamento para a igreja nas perseguições. Amém? Então nós vamos parar aqui. Nós estamos no slide número 100. Marquem aí, slide número 100, e paramos na página 28, é isso? Slide 100, página 28.